Olá, Pai do Senhor, para você que me assiste nesse momento, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero assim compartilhar uma palavra ao seu coração, que arde aqui no meu coração, nesse dia que nos preparou o Senhor, amém? Eu quero bendizer ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade de poder estar falando para você. Posso até não te conhecer, não sei o seu nome, mas eu quero falar algo de Deus para a sua vida, amém? Então eu queria que você, depois, com calma, você meditasse no Salmo 73. É um salmo que tem chamado a minha atenção nesses últimos dias. É um salmo que foi escrito por Asaf. Podemos dizer que ele é um dos líderes, podemos falar assim, do coral, né, que estava ali no santuário de Deus. E chega um momento que Asaf, ele começa a olhar para as coisas externas, ele começa a olhar e começa a se comparar ou a comparar a vida do justo com a vida do ímpio. E ele começa a, como diz um dos versículos, versículo 3, ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele começa a comparar, ele começa a olhar, ele começa a enxergar a vida dos ímpios, né? Aquelas pessoas que é contra o bem, não quer saber de Deus, anda segundo os seus propósitos, segundo a vontade do coração, sendo que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E Asaf, ele começa a olhar. E quando a gente olha para as coisas externas, ou seja, além, que são distantes de Deus, que não tem nada a ver com Deus, que não querem Deus, a gente começa a perder o foco do real propósito e do real chamado que Deus tem feito para as nossas vidas. A gente começa a olhar e, como Asaf ele diz, olha, na vida do ímpio, até na sua morte, ele não tem aperto, né? Ele passa bem, vamos dizer assim, com essas palavras. E é como se Asaf dissesse assim: nós pelejamos e pelejamos, eu pelejo e pelejo, e é como que se não saísse do lugar, é como que se não tivesse nenhum resultado. E quando a gente olha para isso, a gente vai começar a querer resultados visíveis logo aos olhos, sendo que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E o que é que Hebreus 11 diz? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Então, o chamado de Deus implica nisso, em nós não colocarmos a nossa visão humana em primeiro lugar, mas é nós colocarmos a nossa fé em Deus ao ponto de nós termos essa esperança nele, de que ainda que os nossos olhos carnais não enxerguem, não vejam, não consigam contemplar logo o resultado, a nossa esperança está em Deus. E é isso é andar por fé. Então Asaf, ele viu a prosperidade do ímpio, ele viu que dava tudo certo, ele viu que eles planejavam, e até mesmo o mal, e aí dava certo. E a essa luta, a gente vê muitas das vezes o mal vencendo, a gente vê muitas das vezes as adversidades, né, vindo com toda força, e parece que para o nosso lado, né, parece que vai de mal a pior, mas tem uma coisa que nós temos que trazer à memória, o que nos dá esperança, e a nossa esperança é Cristo Jesus. Só que chega um momento que Asaf, ele tenta entender essas coisas e parece que a mente dele dá um nó, e é isso que acontece. Quando nós olhamos, quando nós focamos fora do contexto daquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós começamos a ter um nó na mente, a nossa mente fica conturbada, e aí vem o desespero, e aí vem até mesmo o questionamento: será que está valendo a pena eu servir a Deus? Mas eu quero dizer para você nessa noite, nesse dia, eu não sei qual é o horário que você está me vendo, mas
está me assistindo, mas eu quero dizer para você que sim, vale a pena pelejar. Por quê? Porque ainda que as coisas não ocorram logo para nós, ainda que nós não estejamos vendo, podemos ter certeza que o Deus que nós servimos, o Deus que te chamou, Ele é fiel à palavra que Ele liberou sobre a minha e a sua vida. Então, nós necessitamos estar olhando para Deus, como diz o salmista, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, há momentos que a gente olha e nos encontramos encurralados. A visão que nós temos é de que o mal está prevalecendo. Ei, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o Deus que nós servimos, o Deus que te chamou, Ele não dorme. Às vezes aparenta que Deus não está vendo. Sabe aquela frase que nada foge do controle de Deus? Nada foge. E por fim Ele se levantará. Então vale a pena permanecermos fiéis ao Senhor. Então Asaf, ele começa a entender, e aí ele diz, e entrei no teu santuário, foi então que eu vi e enxerguei. Então Asaf, ele enxergou qual é o final daqueles que não querem Deus, que se afastam de Deus, que vão para longe de Deus e querem criam uma vivência distante de Deus. Porque eles não pensam num futuro, numa eternidade, eles pensam no já, no hoje. Então, nós temos que ter esse entendimento. Você precisa ter esse entendimento, que as coisas podem até não acontecer agora, pode até não estar bem agora, mas se nós confiarmos no Senhor, nós teremos sim um resultado, aleluia, que vem dentro da vontade de Deus. E muitas das vezes é real, muitas das vezes nós podemos até não ver logo aqui nesta terra, mas o principal propósito do chamado de Deus, é claro que Ele abençoa aqui na terra. É claro que Ele cura, é claro que Ele salva, que Ele liberta, que Ele nos faz prosperar, mas não a prosperidade que o mundo prega, não a prosperidade de juntar aqui nessa terra, não a prosperidade de juntar onde o ladrão rouba, aonde a ferrugem consome, mas uma prosperidade que vai além disso, que vai além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Então, que você se apegue a esta palavra. Que você entre no santuário de Deus. Quando Asaf entrou no santuário de Deus, trazendo para os nossos dias, quando nós entramos na presença de Deus, nós conseguimos ver Deus. E vendo Deus, nós temos o entendimento pela palavra de que Deus tem guardado as nossas vidas. Ei, meu amado, minha amada, Deus, Ele tem guardado a tua vida. E Ele começou a boa obra. Aleluia. Ele começou e Ele é fiel para concluir. E eu quero dizer para você, não se compare. Não compare a sua situação com os que estão lá fora, não compare a sua situação com aqueles que não querem saber de Deus, mas você buscando a Deus, você se refugiando em Deus, ainda que venham as intempéries, ainda que venham as lutas, ainda, meu Deus, que as coisas não estejam acontecendo da maneira que muitas das vezes imaginamos, mas saiba de uma coisa, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e Deus, Ele tem um propósito grandioso. Então Asaf, ele vai dizer assim, olha, eu vou ler. Todavia, no versículo 23 do Salmo 73. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Quem nos sustenta é Deus. Não é o que nós temos. O dinheiro, você pode até estar tendo a necessidade do dinheiro, sim, nós vamos precisar aqui nessa terra. Mas o dinheiro tem coisas que o dinheiro não pode fazer. O dinheiro, ele pode comprar o medicamento, mas ele não pode comprar a saúde. O dinheiro, ele pode até dar alguma fuga por algum instante, mas ele não pode comprar a vida eterna. O dinheiro, ele pode suprir as nossas necessidades terrenas, mas a necessidade espiritual ele não pode. Sabe? Os sonhos, os projetos nossos, que muitas das vezes nos distanciam de Deus, pode até nos levar longe, mas nunca nos levará à eternidade com Deus. Nunca nos levará aos céus.
sabe? E às vezes nos apegamos a projetos que nos distanciam de Deus. Porque nós olhamos para os outros, porque fulano chegou. E muitos desses fulanos que chegaram longe se distanciaram de Deus. A mesma distância que eles percorreram longe, na fama, na riqueza, naquilo que hoje tem o nome deles estampados em outdoors, calçada da fama. É a mesma distância que há entre eles e Deus. É isso que eu quero falar para você. Quem te sustenta é Deus. Asaf vai dizer também, a quem guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá em glória. Em algumas versões vai dizer, guiar-me-ás com os teus conselhos, e então me receberá na glória. Os conselhos de Deus nos conduzem à eternidade. Mas os conselhos que o mundo dá nos levam para distante de Deus, sabe? Nos levam para distante de Deus. E o propósito dos conselhos de Deus é nos levar no caminho que é a verdade e a vida, chamado Jesus, que nos conduz até o Pai. Porque ninguém vai até o Pai se não for por Cristo. Qual é o caminho que você está querendo percorrer? É um caminho que distancia você de Deus? E nessa noite eu quero dizer para você, nesse momento, volto a dizer, eu não sei qual é a hora que você estará me assistindo ou está me assistindo. Mas eu quero dizer que o caminho de Deus é perfeito. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o fim deles é morte. Mas o caminho de Deus, quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o caminho que nos conduz à eternidade. Asaf vai dizer ainda, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então Asaf entendeu que o desejo da alma dele seria suprido pela necessidade do Senhor. Não seria suprido pela uma prosperidade passageira que ficaria aqui na terra, que vai ficar aqui na terra. Então não se apegue às coisas desta terra. Esteja nessa terra, passe a luta que você tem passado, mas tenha uma certeza, há um Deus no céu que cuida, que olha e que nos sustenta com a mão direita, todos os dias, nos dá a condição, no deitar e nos levantar, Ele é bom em todo o tempo. E Asaf vai dizer, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção. Quantas vezes nos encontramos, talvez você esteja desse jeito, você está aí desfalecido, com o físico abalado, eu não sei, pelas notícias, pela situação, pelo problema. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus é a fortaleza para a sua alma, para o seu espírito. Ele é a fortaleza que nós necessitamos. Então, Asaf vai dizer, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Porque muitos irão se afastar de Deus. E os que não queriam Deus não vão querer mais ainda. Vão se distanciar mais ainda. Mas o chamado de Deus para mim e para a sua vida neste dia é que bom é nos aproximarmos de Deus, como diz no versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas boas obras. Porque o Senhor, aleluia, Ele está para nos receber. E não importa as nossas lutas e as nossas dificuldades. Aproximarmos de Deus é aquilo que Ele quer das nossas vidas. Porque Ele vai dizer que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Deus quer se achegar a você que um dia se distanciou dele. Deus, ele tem propósito para você que um dia se questionou por que isso ou por que aquilo. Deus, ele tem coisas grandes. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que ainda não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que buscam ele, que amam ele, que se refugiam nele e que tem ele como a maior herança, a maior riqueza. Aleluias. Porque não pode ser roubado, a não ser que eu e você entreguemos, abrimos mão. O Senhor te ama e Ele tem propósito na tua vida. Ele quer cuidar de você, Ele tem cuidado de você. Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe a sua vida.